Olá, meu nome é Carlos Seabra e eu vou falar sobre alguns relatos de experiências e considerações sobre aprendizagem lúdica, a partir das experiências que eu tive como desenvolvedor de jogos e como educador. Bom, então primeiro me apresentando. Eu sou editor. Já trabalhei em diversas editoras, como a Editora Abril, na TV Cultura, FTD Educação e outras, né? Sou autor de livros, criador de jogos e especialista em tecnologias digitais na educação e na cultura também. Algumas empresas onde eu já trabalhei foi, como eu disse, a TV Cultura. Trabalhei no Senac, onde eu fui coordenador do programa Informática e Educação durante 8 anos, na USP, na Escola do Futuro, na Zoom Education, onde era diretor de desenvolvimento, trabalhando com robótica na educação, na FTD Educação, no Departamento de Novas Mídias, onde eu era coordenador técnico pedagógico, no Instituto Crescer, como gerente de projetos, e na Editora Abril, fazendo fascículos, entre eles todos os jogos, sobre o qual eu falarei um pouco mais adiante. Alguns jogos que eu criei foram... o mais recente é o Zener, que é lançado pela Mitra, numa belíssima edição em madeira. É um jogo de lógica e estratégia. É minha criação mais recente, conforme eu disse, e está sendo apresentada agora na Spiel, né? Além disso, eu desenvolvi vários outros jogos. O mais conhecido talvez seja o War 2, da Grow, que eu fiz junto com Mário Seabra, meu pai, e com um parceiro, o Fernando Fonseca, com o qual, aliás, desenvolvi vários outros jogos, né? Foram inúmeros, eu não vou aqui mencioná-los, né? Só gostaria de ressaltar a coleção Todos os Jogos, que foi um fato marcante, porque nós publicamos mais de 600 jogos clássicos de todo mundo, de todas as épocas, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, e que deu um aprendizado muito grande na questão lúdica, né? Essa coleção saía quinzenalmente nas bancas e a gente publicava peças e tabuleiros além das regras e da parte histórica e considerações sobre os jogos, né? Bom, quero trazer aqui 3 frases que mostram que o jogo ele extrapola o tabuleiro, né? O Einstein disse que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. O que é imaginar? É construir imagens na sua cabeça. Quando você constrói imagens, você constrói o seu conhecimento. E o jogo, ele é super adequado para isso, porque você, quando está jogando, pode ser uma simulação histórica, pode ser algo mais na linha da ficção científica, da fantasia, ou um jogo de mera lógica e estratégia, você está imaginando, você está desenvolvendo táticas, você está desenvolvendo estratégias, e isso tudo leva à construção do conhecimento, ao desenvolvimento de habilidades e competências que são fundamentais para a apropriação de diversos conteúdos, mesmo que eles não façam parte do jogo, né? A outra é o Bismarck, que disse que nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada, né? E a mentira faz parte do jogo, porque quando você mente, você está, de certa forma, querendo ser aquilo, ou fingindo que você é aquilo. E ao fingir que você é uma coisa, de certa forma, você vivencia o que é ser isso. Não é à toa que o Fernando Pessoa disse que o poeta é um fingidor, que finge tão perfeitamente que finge até mesmo a dor que deveras sente. Então, o fingimento, a mentira, trabalhados, claro, que de um jeito legal,
eles fazem parte, eles são lúdicos também, fazem parte do universo lúdico. E o Clemenceau disse que a guerra é coisa importante demais para ser deixada por conta dos generais. Então, eu também diria que a educação é algo sério demais para ser deixado apenas com os professores. A educação, principalmente na sociedade da informação e do conhecimento, que é a nossa atual, a educação é um motor fundamental disso. E a educação é um papel a ser exercido pelos pais nas suas casas, pelos políticos na sociedade, pela civilização como um todo e, obviamente, pelos educadores, pelos professores nas escolas e tantas outras formas de educadores, que inclui também os comunicadores, os cientistas. Nós precisamos educar a sociedade. Nós estamos vendo que não basta ter chegado ao século XXI, porque a quantidade de pessoas que fica dizendo que não se deve tomar vacinas, que a Terra é plana e uma série de outros absurdos, mostra que a tarefa da educação é um jogo que está em desenvolvimento. São regras muito complicadas que a gente precisa entender melhor. Bom, o lúdico na sala de aula. A escola hoje, ela clama pela adoção de metodologias ativas com um foco na aprendizagem, onde os alunos assumem um protagonismo cognitivo. O que é um protagonismo cognitivo? Eles assumem a condução, assumem o empreender do seu aprender. E as metodologias ativas são aquelas que tiram o aluno do papel passivo, de um mero receptor de informação. O jogo, ele é muito adequado para isso, porque ele permite você ser ativo no desenvolvimento de estratégias. Nós vamos falar, inclusive, mais adiante sobre a questão do erro. Isso permite, na verdade, exige professores que usem a sua imaginação pedagógica e que percebam o que se passa na mente dos seus alunos. E quando você joga, você solta muito daquilo que vai no teu interior. Você pode perceber emoções dos jogadores. Isso pode ser uma coisa muito interessante para os professores. Nós vivemos num tabuleiro de jogo. Quais são as regras? O nosso planeta, ele está todo dividido em casinhas, que são latitudes e longitudes. Isso fica muito visível hoje com o Google Maps, com o GPS. Todo mundo se orienta pelo Waze em cima desse planeta que é, desse tabuleiro que é o planeta. E quais são as regras? Viver é descobrir essas regras e é também criá-las. Quando dois jovens vão ao cinema, um moço e uma moça, e o moço sem querer encosta, ou querendo, o joelho no joelho da moça, e ela afasta o joelho, começou um jogo. Ela está dizendo, opa, você ultrapassou, essa regra não está permitida encostar. Se ela deixa, o rapaz já tende a pensar, opa, qual é a próxima etapa, qual é o próximo nível do jogo? Eu vou sem querer colocar a minha mão no joelho dela, além de encostar o meu joelho no dela. E aí tem uma série de regras que são dadas pela genética, os hormônios e tudo mais, a gente carrega em nós as regras da nossa existência, né? E tem uma série de regras culturais que dizem que uma moça precisa ter um determinado comportamento, que instiga os rapazes a terem um determinado comportamento. E além dessas regras que a genética nos traz e que o comportamento que a cultura nos induz ou nos impõe, passando um avião. Esse é o problema de gravar aqui ao vivo, sem ser num estúdio, né? Mas, enfim, você tem as regras que você cria. Esse rapaz e essa moça, eles estão jogando um jogo que é só deles. Eles estão inventando um novo jogo, estão criando as suas próprias regras. Então, viver é isso, né? O jogo da realidade,
ele é muito interessante a gente olhar a realidade e pensar se ela fosse um jogo, que é, quais seriam as suas regras. Então, imagine que a gente vai criar um jogo onde a gente diz, você é preto, você começa 300 casas atrás. Se você é branco, você começa 500 casas na frente. Você é pobre, você vai começar 1.500 casas atrás. Você é rico, você vai começar 10.000 casas na frente. A sua família é abastada, ela é miserável. Enfim, você vai vendo essas regras e aí a conclusão que você pode ter com os seus alunos ao analisar a realidade, aqui eu estou dando um exemplo de analisarmos a sociedade onde a gente vive, mas a gente poderia fazer isso com a história, com a ciência, né? É possível um preto pobre que mora na periferia ganhar esse jogo? O que está produzido, cujas regras são feitas para quem é branco, rico, abastado e que vem de uma família que já tem todas as condições ganhar, aí a gente começa a perceber a realidade. Ou seja, o jogo ele pode reproduzir com regras muito simplificadas, reproduzir elementos da realidade e que nos levam a refletir sobre ela. Então, isso é uma estratégia muito interessante de aprendizagem. Pode ser que o jogo resultante não seja um jogo jogável, mas enquanto uma ferramenta para entender o mundo, essa pode ser uma estratégia bem interessante. O papel do professor ficou mais fácil? Não. Os seus desafios, ao contrário, são cada vez maiores. Até porque a sociedade da informação e do conhecimento torna mais complexa e mais essencial do que nunca a aprendizagem, exigindo um novo modelo de ensino. O desafio de usar jogos e estratégias lúdicas na escola não é simples, ao contrário do que possa parecer. É uma coisa difícil no dia a dia, a gente sabe. Se você vai usar um jogo de tabuleiro na sala de aula, quantos alunos vão jogar esse jogo ao mesmo tempo? Vai ser a classe inteira? Um grupo de 4 alunos vai ficar jogando e os outros vão ficar olhando? Esse jogo tem uma duração que vai matar a tua aula? Como usar o jogo em sala de aula, sendo que já existem tantos conteúdos cognitivos a serem trabalhados, tantos conteúdos curriculares que o professor nunca dá conta daquele livro didático inteiro, enfim. O Lev Landau, que era um físico soviético e educador, ele disse que quanto menos conhecimentos inúteis colocarmos na cabeça das crianças, mais espaço sobrará para as grandes ideias. Então, esse é um grande desafio. Como trabalhar com mais essa coisa, que é o jogo, além das novas tecnologias, além de tudo que já estava no currículo e além de desenvolver todas as habilidades e competências que se pressupõe que é necessário fazer. Esse é um grande desafio. Bom, o Homo Ludens, obra sobejamente conhecida do Huizinga, ele é muito importante e eu recomendo a sua leitura. Quem trabalha com jogos conhece sobejamente, mas ainda é uma obra muito desconhecida da maioria dos professores. E ele aborda a história da humanidade, as relações interpessoais, o papel do jogo. É um livro que eu sempre recomendo e fica aqui mais uma vez o reforço, né? Entrando em outro aspecto, nós vivemos num mundo que tem novidades todos os dias, notícias, fake news, etc. Nós temos a questão da educação sexual, que hoje em dia é muito polemizada por essa discussão de gênero, etc., com esses movimentos conservadores e neofascistas e tudo mais. Mas esse é um jogo que a gente precisa trabalhar em sala de aula. E a sala de aula continua à margem do preparo das pessoas para essa batalha do amor, né? Descobrir as regras do jogo é entender a vida. Então, é muito importante
também lidar com esses aspectos culturais, usando estratégias lúdicas, né? Como se algo fosse uma variável a ser entendida, descoberta como é que ela funciona, trabalhar com tentativa e erro. Tem até uma piada que eu estou colocando aqui, da moça dizendo para um cachorro: durante 18 meses nós conversamos pela internet e você nunca me disse que era um cachorro. Ora, as nossas filhas, os nossos netos estão na internet conversando, muitas vezes com cachorros como esse. Só que esse cachorro aqui, ele é bonzinho. Você vê que ele enganou a moça durante 18 meses só para ganhar um afago na cabecinha dele. Ele é um cachorro bonitinho, olha a carinha dele. Mas está cheio de cachorro sem vergonha, cachorro do mal, que quer estuprá-la, que quer mordê-la, né? E se a gente não trabalhar esse tipo de conteúdos em sala de aula, e usando estratégias novas, não pode ser aquela coisa chata de slides mostrando doenças venéreas e tudo mais. O jogo pode ser mais um elemento interessante para quebrar esse paradigma e trabalhar esses conteúdos que são difíceis de serem trabalhados, mais do que geografia, física, química, etc. Bom, outro aspecto interessante, eu tenho trabalhado bastante com isso, tenho feito algumas experiências, é a literatura lúdica. Então, recentemente, eu fiz, junto com um parceiro, José Santos, que é um escritor infanto-juvenil, tem dezenas de obras publicadas, né? Nós fizemos um livrinho chamado Pequenas Histórias Sem Fim. É para um público de 6 a 8 anos de idade, por aí, 6 a 9, 10 anos, mas mais 6 a 8 anos, que são mini contos incompletos colaborativos. Ou seja, nós damos o começo da história e a criança deve imaginar e terminar, escrever o final dessa história. Então, na página do livro, nós temos o começo, que normalmente tem uns 2 parágrafos de historinha, termina em reticências, e tem uma área em branco, metade da página está em branco, que é para a criança poder completar e escrever a sua história, ou se ela quiser, desenhar, porque você pode trabalhar com crianças menores também, e que o pai ou a mãe vão ler a história e ela vai inventar o fim, vai desenhar, o pai e a mãe vão escrever. E nós trabalhamos, inclusive, com as novas tecnologias, porque nós sugerimos que o pai ou a mãe fotografe a página com o término da história, com o final da história imaginado pelo nosso pequeno coautor e poste na nossa página no Facebook, no Instagram, etc. Ou seja, nós estamos usando as redes sociais, a internet, de uma forma lúdica. Essa é a regra do jogo. O tabuleiro é publicar no Facebook, no Instagram e tal. E é uma ferramenta interessante. E nós estamos desenvolvendo uma série de outras bem bacanas, sempre com essa perspectiva de imaginar o mundo como um tabuleiro, as crianças como jogadores e a literatura como as peças e o roteiro a ser trabalhado. A contação de histórias e o jogo uma coisa meio mesclada, né? Falando agora do uso de jogos na sala de aula. Essa é uma experiência que as minhas experiências, boa parte, foram muito frustrantes. Eu nunca apliquei direto com crianças, com jovens, porque eu sempre trabalho na perspectiva de formação de professores. Então, quem aplica são os professores. Mas várias dessas experiências eu acompanhei de perto, observando, dando apoio, mudando as estratégias de aplicação. E eu devo confessar que boa parte não deu certo. É meio frustrante. E mesmo quando está certo, acaba sendo uma coisa meio eventual, com o caráter eólico que essa palavra tem em português. E
vento, né? Então, legal, brincamos de jogar, todo mundo fica muito feliz e depois volta-se ao normal, aquelas aulas chatas, o livro, o quadro negro, não sei o que, a repetição de conteúdos, né? É muito difícil usar o lúdico de um modo mais continuado, que isso é que seria importante para produzir alguma mudança, algum salto qualitativo. Então, agora, para usar jogos na escola, sejam de tabuleiro, sejam jogos digitais, a grande vantagem do jogo digital, cá entre nós, é que você pode projetá-lo num projetor multimídia e a sala inteira interagir com aquele grande tabuleiro, né? Essa é uma grande vantagem. Então, você precisa selecionar os jogos a serem usados na escola em função do número de jogadores. Porque se é um jogo para 2 ou 3 jogadores e você tem 30 alunos na tua sala, você vai precisar de 10 jogos para botar todos aqueles alunos jogando. Fica aquela balbúrdia, pode ser interessante, mas é um momento bem caótico, confuso, né? O caos é interessante, mas ele complica muito a administração, e a gente sabe que a gestão da sala de aula é uma das principais coisas que o professor precisa ter isso bem organizado, né? Então, a questão do número de jogadores é muito importante. E é difícil haver um jogo de tabuleiro para 20 jogadores e tal. Então, muitas vezes você precisa adaptar as regras para, de repente, uma classe inteira poder jogar. Se você está projetando o jogo, e é um jogo de tomada de decisão, você pode jogar com 2 jogadores, aí você divide a classe em 2 grupos. Os grupos tomam decisões, debatem, e a decisão é comunicada e rola lá na frente na tela, né? Agora, outro aspecto muito importante é a duração de cada partida. Porque se é uma partida que dura 1 hora, 1 hora e meia, dançou a tua aula. Uma aula geralmente tem 50 minutos. Tudo bem, você pode ter uma aula dupla, que vai ter 1 hora e meia, e aí você poderia, mas ficar o tempo todo jogando acaba sendo pouco efetivo do ponto de vista do processo educacional. Então, essa é uma questão importante, né? Um jogo que dure 10 minutos, ele é mais fácil de ser usado na sala de aula. Um jogo que dure já perto de 1 hora, ele mata a tua aula. É importante que isso, de qualquer forma, esteja ligado a uma estratégia pedagógica, porque senão o jogo é só uma coisa meramente dispersiva. Eu me lembro, durante muitos anos, eu fui cineclubista, criei alguns cineclubes, fui presidente da Federação Paulista de Cineclubes, e nós tínhamos vários projetos de uso de cinema na sala de aula. Tínhamos projetos que era a escola ir ao cinema, ir ao cineclube, a gente projetava o filme, tinha uma dinâmica, mas outra coisa era exibir o filme na sala de aula. E teve uma época que, quando chegou o videocassete, várias escolas tinham videocassete, e elas não sabiam usar o vídeo adequadamente. E os alunos diziam: oba, vamos ver um filme, hoje não vai ter aula. Para eles aquilo não era aula. Então a gente pode correr o mesmo risco com o jogo. Oba, hoje não vai ter aula, vamos jogar. E isso é um equívoco, porque você precisa ter uma aula que seja um jogo que seja uma aula. Então, esse é algo que eu gostaria de destacar. Outro aspecto, e que resolve essas questões que eu levantei, resolve de certa forma, é uma outra proposta, é o jogar em casa e discutir na escola. Então, você pode, na escola, discutir com os seus alunos sobre os jogos que eles têm usado, solicitar que eles verbalizem o que eles aprenderam jogando, o que eles vivenciaram, porque uma grande coisa do jogo, e a maior parte dos jogos sem finalidade educacional, porque também cá entre nós, a maior parte dos jogos ditos educacionais são meio chatos. E os jovens, as crianças, veem: esse é um jogo educacional, é chato. Eles querem se divertir. E você pode aprender muita coisa se divertindo. Quem joga
jogos que você tem que administrar linhas férreas e tal, acaba aprendendo muito sobre o sistema ferroviário, transporte, aprende coisas de matemática, de gestão, de economia, né, política, geopolítica, história, enfim, se divertindo. Então, quando os alunos jogam, se o professor propuser que o que eles jogam na casa deles seja discutido em sala de aula, as suas vivências lúdicas e o professor fazendo a ponte com os conteúdos que ele quer trabalhar, essa é uma forma muito interessante e cá entre nós mais fácil, inclusive, de usar em sala de aula e que permite um uso mais continuado. Assim, o tempo que eles jogam fora da sala de aula pode ser uma espécie de lição de casa a ser ressignificada. Isso, particularmente nessa época de pandemia, que nós ainda estamos vivendo essa pandemia, mas mesmo após ela passar, a gente vai ter, o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo. A educação à distância, que foi implementada de modo emergencial agora, mas fez avançar muitos anos essa forma tecnológica, ela veio para ficar. Claro que ela não substitui o presencial. Nada substitui o presencial, assim como nada substitui o virtual. São duas coisas diferentes, mas elas se completam bem. Então, as crianças estão muito em casa. Elas estão mais com as suas famílias e vivendo nas suas famílias do que alguma outra vez. Então, os jogos, eles passam a ser uma experiência muito mais viva e que precisa ser usada. Você pode reunir a sua turma, cada um na sua casa, e você está conectado pelo Zoom, pelo Google Meet, por qualquer uma dessas ferramentas, né? Pelo Teams, pelo Whereby, enfim, está cheio de ferramentas aí, e as pessoas ficam no vídeo só transmitindo conteúdos, né? Você pode fazer uma discussão sobre como foi um jogo, que estratégias, que dúvidas eles têm, enfim, essa é uma estratégia muito interessante, as experiências que eu fiz revelaram muito interessantes, o diálogo, a verbalização que os alunos, porque afinal de contas eles viveram intensamente, se eles curtiram aquele jogo, vários momentos, e tem reflexões, tem considerações, tem dúvidas. Então isso gera uma conversa, uma verbalização muito interessante para um contexto de aprendizagem. Portanto, você pode interagir a posteriori com o jogo, e o jogo tendo sido jogado ou em sala de aula ou nas suas casas, né? Você pode perguntar aos alunos o que eles vivenciaram no jogo, estimular que eles levantem hipóteses e as verbalizem, e que debatam em classe. O debate, a dialética, a verbalização é fundamental para você consolidar o teu pensamento. Tem, por exemplo, um software muito interessante, quando eu trabalhava no Senac, nós desenvolvemos, do David Carraer, chamado Divide and Conquer, onde você tem que fazer uma divisão de símbolos por símbolos e o resultado são outros símbolos. Então, quadradinho, estrela e espiral dividido por ponto de exclamação, grade, asterisco, resulta em uma série de outros símbolos. E aí as crianças vão propondo, isso é projetado, é um software que é feito dentro daquela linha de One Computer to the Classroom, um computador para a sala de aula, e as crianças vão, olha, substituir a estrela por 5. E aí o professor pergunta, por que você acha que estrela é 5? E aí o Joãozinho, ele vai dizer, eu pensei isso, eu pensei aquilo. Ou seja, é uma forma das crianças verbalizarem um raciocínio matemático, que muitas vezes está apenas dentro da sua cabeça, e quando elas são obrigadas a verbalizá-lo, a expor para o professor, para os outros colegas da classe, ocorre um processo muito interessante de reflexão, de raciocínio. Nós todos sabemos que quando nós verbalizamos algo, nós dizemos, a coisa ganha um outro significado para nós mesmos.
Há um eco, não só a gente percebe a reação das outras pessoas, como nós mesmos pensamos de um outro jeito quando nós temos que verbalizar. E então isso é muito interessante para consolidar e valorizar a experiência lúdica na escola, em sala de aula. Não basta jogar, não tem um jogo que seja autossuficiente, não. O processo educacional, o valor educacional de um jogo, e pode ser um jogo que não tenha nenhuma proposta educacional, é até melhor, mas pode gerar muitos aprendizados se você trabalhar bem esse aspecto de verbalizar a experiência vivida, as hipóteses que você levantou, dúvidas que suscite. A reflexão sobre a vivência, a vida no jogo, vai permitir importantes aprendizagens. Bom, analisando os alunos jogadores. Acompanhar como os seus alunos jogam, analisar o seu comportamento, suas estratégias, como eles lidam com a vitória e com a derrota. Isso é super importante para aquelas competências socioemocionais, porque nós sabemos que um jogador que não sabe lidar com a derrota, ele perdeu e ele chuta o tabuleiro, ele vê que vai perder uma partida de xadrez e já derruba as peças todas, ele não sabe lidar com a derrota, ele não está preparado para as derrotas que a vida nos impõe diariamente. Assim como ele não estará preparado para todas as vitórias que nós precisamos ter e que temos na nossa vida diária. Porque a vida ela é dialeticamente composta de vitórias e de derrotas, assim como a gente tem a vida e a morte, o dia e a noite, o sim e o não, o yin e o yang, etc. Né? Isso são elementos fundamentais. Né? Então, trabalhar com as competências socioemocionais envolvidas no jogo é muito interessante. E você, como professor, observar o comportamento dos teus alunos te permite entender muito sobre eles. E aí você desenvolver outras estratégias para o teu processo de ensino e o processo de aprendizagem deles. Isso é uma oportunidade ímpar de perceber como cada um deles trabalha com a lógica do jogo, que raciocínios ele tem e como ele opera com as suas emoções. Então, esse é outro aspecto muito interessante, um prato cheio para psicólogos, terapeutas, etc. Mas o professor ele é um pouco disso tudo e pode dar uma oportunidade ímpar. Bom, falar agora sobre criando jogos em sala de aula ou na escola. Você pode dividir a classe em equipes e encarregar cada uma de inventar uma temática, um jogo sobre uma temática diferente que você vai fornecer, ou todos a mesma temática, aí depende de como você quiser fazer a coisa. Você pode discutir com eles as várias possibilidades de tipos de jogo, se é para fazer jogo de tabuleiro, se é de cartas especiais, ou se vai ser um jogo digital. Qual vai ser a dosagem de sorte e raciocínio? Que diferencial lúdico vai haver? Quais serão os objetivos? A rejogabilidade, porque tem jogos que convidam a você jogar de novo e tem outros jogos que você fala, não, já joguei, não quero mais, né? Enfim. Qual é o objetivo de criar jogos na escola? Não é tanto o jogo, né? O processo de criação do jogo, ele vai envolver uma pesquisa do conteúdo a ser trabalhado. Vamos dizer que você vai dizer, vamos fazer um jogo sobre a escravidão. Vamos fazer um jogo sobre Zumbi dos Palmares, do Quilombo dos Palmares. Um líder negro que se libertou, lutou pela liberdade e com um montão de escravos libertos, o Quilombo dos Palmares durou muitos anos, uma experiência bastante importante, até que foi reprimido e dizimado. Isso pode dar um belíssimo jogo, mas o importante aqui não é o jogo, é o processo de pesquisa. Eles vão ter que pesquisar
onde ficava Palmares, onde no mapa ficava Palmares para produzir um tabuleiro. Quais eram as regras? Qual era o oponente? Quem eram os inimigos? O exército brasileiro a serviço dos senhores escravagistas? Enfim, a pesquisa que eles vão ter que fazer vai produzir um processo muito rico de aprendizagem. Chegar a um produto acabado e jogável é algo muito difícil. Isso não é uma expectativa que se deva ter. O importante é desenvolver a ideia, planejar os componentes, definir as regras, mesmo que não se chegue a um produto final ou que o produto final não seja bem jogável. Mas vai ser muito rico esse processo e é altamente motivador. Criar um jogo é algo que poucas pessoas conseguem fazer. Quem trabalha com criação de jogos sabe bem disso, né? E que exige muita testagem. Não é um processo fácil de fazer na escola. Boa parte dos jogos que eu criei, na hora que eu fui testar, eu falei, tive a ideia, genial. Aí você vai testar e parece uma coisa meio chata. Joga um, depois joga o outro. Agora é tua vez de novo, agora é tua. Quando você vê isso, você fala, nossa, tá muito chato, eu preciso jogar um tempero. É como cozinhar. Você fala, tá faltando uma pitada de sal. Deixa eu pôr um dente de alho, deixa eu pôr uma pimentinha. Esses temperos, muitas vezes, é que fazem ressaltar o sabor do jogo, né? O sabor do prato. Então, isso é um processo de muita testagem e aplicação que não é possível fazer na escola. Então, a ideia de criar jogos, eu acho que ela tem um potencial pedagógico fantástico, até muito maior do que jogar jogos que já existem, embora seja fundamental usar jogos que já existem para você criar essa dinâmica. E aí, uma proposta possível é essa, de você criar jogos. Isso envolve muita pesquisa, é um processo super interessante. A leitura e a escrita das regras é um aspecto que eu também queria levantar, e isso é óbvio, né? Mas não custa nada, que nós temos jogos feitos de átomos, onde o entendimento das regras dos jogos é sempre um dos aspectos mais chatos do processo e pode gerar inúmeras dúvidas e sempre propicia várias versões, né? Sendo que a escrita clara das regras é uma parte essencial de um jogo, né? No entanto, a sua leitura sempre está sujeita ao entendimento e interpretação dos jogadores. Na educação, isso é interessante, porque é um dos gêneros literários. Você tem notícia jornalística, você tem poesia, romance, bula de remédio, você pode ter regra de jogo. Então, isso é bem interessante. Agora, nos jogos feitos de bits, né, tem os de átomos, que são os analógicos, e tem os de bits, que são jogos digitais. Você pode jogar e aprender com o comportamento do software, pois os algoritmos são as regras vivas, com uma aprendizagem na prática. Não depende de você ler a regra. A maior parte das pessoas que jogam um jogo digital já vai jogando, clicando e acaba percebendo. Claro que quando pinta alguma dúvida, aí você pode ir consultar nas regras ou para entender um pouco mais da estratégia proposta, né? Se o jogador, num jogo digital, erra o algoritmo, o programa dá um feedback imediato. O erro é percebido no instante e não há necessidade, portanto, de ler as regras antecipadamente. O trabalho com a tentativa e erro, portanto, no jogo digital, ele é muito mais rico. Então, isso também pode ser explorado. Se você está usando na escola um jogo de átomos analógico, um jogo de bits digital, essa estratégia pode propiciar algumas técnicas diferentes, pedagogicamente falando. E aí eu queria falar um pouco sobre essa questão do erro no jogo e o erro em sala de aula, porque nós estamos numa sociedade com muita influência judaico-cristã, nessa questão do erro, onde erro geralmente é sinônimo de pecado. Então, fulano errou, ele pecou. Então, o erro é reprimido, ele não é estimulado. E, no entanto, errar não é pecado. Nós podemos dizer que o poeta errava pelos campos, procurando em cada flor o perfume da mulher amada.
Nesse caso, o errar é o sinônimo de buscar, é uma busca. O errar com um objetivo é uma busca. E na educação, por exemplo, se você pergunta quanto é 2 mais 2, só existe uma única resposta certa, que é 4. Mas e se o aluno responder 3? E se ele responder 22? E se ele disser 3.427? Puxa, eu vou querer saber o que se passou na cabeça desse aluno que eu pergunto, quanto é 2 mais 2, Joãozinho? E ele me fala, 3.427. Começa que 2 mais 2, dar um número ímpar já é um absurdo. 2 mais 2, dar uma ordem de grandeza dessas, mostra que ele está totalmente equivocado, mas eu preciso querer saber o que se passou na sua cabeça para ele dizer uma coisa dessas. Então, o processo de ensino e aprendizagem, ele fica muito enriquecido quando você trabalha o erro como uma informação a ser trabalhada, a ser discutida, a ser percebida e entendida, e não simplesmente penalizada. Errou, 0, vai para o próximo. A mesma coisa, dando outro exemplo, se eu perguntar quem descobriu o Brasil, os professores só vão aceitar a resposta Pedro Álvares Cabral. Mas e se o aluno disser foi Cristóvão Colombo? Você vai dizer, está errado. Tudo bem. Porém, o Colombo era um navegador europeu, barbudo, usava uma boina, andava numa caravela, viveu na mesma época. Não seria inconcebível que algum historiador descobrisse que o Colombo passou primeiro no Brasil do que o Cabral. Não seria nada absurdo, né? Agora, e se o aluno respondesse, quem descobriu o Brasil? E ele dissesse, foi Sigmund Freud. Bom, é totalmente impossível. Mas você vai dar 0? Não. Poxa, só o aluno saber que existiu alguém chamado Sigmund Freud, saber pronunciar corretamente, com sotaque alemão, Sigmund Freud, isso já tem um valor. É diferente se perguntar, quem descobriu o Brasil? E ele disser, foi minha tia. Né? Porque aí o cara está tirando sarro da tua cara ou é totalmente oligofrênico. Né? Agora, mesmo que ele diga foi minha tia, é diferente ele dizer foi minha tia de ele ficar totalmente calado, ele não dizer nada. Ou ele nem estar na sala de aula. Porque se você fizer uma pergunta, Joãozinho, quem descobriu o Brasil? E o Joãozinho não está na sala de aula, você precisa se preocupar por que ele faltou, principalmente se já for a quarta, quinta vez que ele está faltando. Então, o erro não existe, o erro precisa ser trabalhado, o erro não pode ser penalizado e ser considerado uma falha. Né? Porque o erro, enquanto pecado, do ponto de vista judaico-cristão, é um equívoco, e o erro na educação taylorista-fordista, vocês lembram do Charles Chaplin em tempos modernos, que ele erra apertar os parafusos e vai indo, e atrapalha toda a fila de montagem. Então, o erro também não é adequado para o modo de produção taylorista-fordista. No entanto, na sociedade da informação e do conhecimento, trabalhar com o erro é algo muito importante enquanto uma... E o jogo permite trabalhar com o erro de um modo fantástico. Ninguém fica sentindo que pecou quando erra no jogo. Pelo contrário, se errou, você aprende. Se fez uma jogada errada, você aprende. Você, na próxima, vai tentar de novo. O grande desafio da regra atual do mundo, e aí eu acho que nós temos que propor esse jogo que é as pessoas entenderem o mundo, é as pessoas construírem um mundo melhor, mais justo, mais solidário, nesse grande tabuleiro onde nós vivemos, né? E nós temos 3 grandes desafios, e eu lanço isso aqui como um desafio para vocês, pensarem isso com seus alunos, que são 3 coisas que eu vou levantar. Poderia levantar mais, mas vamos pegar 3 aqui. Um é o Big Data. Cada vez mais a informação ela é usada para alguma coisa. Se eu puder monitorar quem são os teus amigos no Facebook, por onde é que você andou
olhando o GPS do teu celular, que compras você fez, com quem você trocou mensagens por WhatsApp, mesmo que eu não olhe os conteúdos, já vou chegar a uma série de conclusões. Ah, a maior parte dos teus amigos disseram que votam de tal jeito. Se eles são teus amigos, possivelmente você também vota desse jeito. Então, eu posso descobrir tendências políticas, etc. Eu posso descobrir os teus hábitos de consumo. E se eu puder ler o que você escreve, então, o que você assiste, enfim, a quantidade de informações, o Big Data, são essas informações todas que você tem sobre todo mundo, permite manipular a realidade de um modo espantoso. Nós sabemos hoje que o resultado do Brexit, a saída da Grã-Bretanha da Europa, foi muito influenciado lá pelo Steve Bannon e não sei o quê, e aqueles algoritmos de WhatsApp, do mesmo modo que a eleição do Trump nos Estados Unidos, ou esse espécime que está atualmente aqui no Brasil nos desgovernando. Né? Teve muita influência do uso dessa coisa do Big Data. Deixando o Orwell como uma ficção infantil, o que a realidade hoje permite. Então, a gente está vivendo um jogo bem complicado. Bom, esse é um aspecto. O outro é a inteligência artificial. A inteligência artificial é um dono do jogo que vai tomar decisões por você. Né? Super bacana, coisas que dá para fazer com inteligência artificial, mas já disseram que a inteligência artificial pode ser mais perigosa do que a bomba atômica. Né? Se eu não me engano, foi o Elon Musk que falou isso, né? Mas posso estar enganado agora. Né? Ele até disse, me preocupa mais a inteligência artificial do que o Kim Il-jong lá na Coreia do Norte com o que possa ter de bomba atômica. Né? Então, a inteligência artificial, ela, combinada com o Big Data e com o terceiro vetor, que é a internet das coisas, é um jogo bem complicado. Imagina você chegar na tua casa e a tua porta te reconhece. Ela vê o teu rosto, ela faz uma leitura facial do teu olho, ela, pela biometria, já sabe que você é você, ainda pode pegar a tua voz, você fala, abre sésamo, ou qualquer coisa, e a porta vai se abrir e você entra na tua casa. Mas um belo dia você vai chegar na tua casa e a porta não se abre, e ela ainda vai te dizer, você não vai poder entrar em casa porque você está com o condomínio atrasado, ou você não pagou o IPTU. Então, a conexão da internet das coisas com a inteligência artificial e com o Big Data, ela pode trazer vários avanços civilizatórios que vão libertar o ser humano de ser obrigado ao trabalho escravo, etc. Pode ter um aspecto de liberdade bastante interessante do ponto de vista civilizatório, mas também pode dar um sistema opressivo e repressivo como jamais visto nos piores pesadelos das distopias. Isso tudo depende do que nós vamos fazer. Então, esse é o jogo que eu proponho a vocês para pensarem junto com os vossos alunos e para levar essa experiência adiante, porque esse é um jogo que nós estamos vivendo ele atualmente. É o jogo do nosso planeta, é o jogo da nossa vida. E, fundamentalmente, é isso. Vocês desculpem se eu me alonguei demais, se eu falei rápido demais, né? Qualquer coisa vocês podem me escrever. Eu vou colocar o meu contato aqui no vídeo, né, para a gente trocar alguma ideia, alguma coisa. E é isso. Auf Wiedersehen, a bientôt, hasta la vista, baby. Tchauzinho.